vocês? Voltamos com o nosso passo a passo, né? Aquilo que eu tô chamando de mini aulas. E eu vou passar hoje aquele pano de prato com a barra em curvas, porque eu tenho feito de acordo com o que vocês têm pedido, tal. Algumas coisas dá pra fazer rapidinho, outras é muito complicado, a gente não vai conseguir num vídeo de 10 minutos, né? Mas esse daqui dá pra gente fazer. Então, olha, como sempre eu tô usando um pano de prato de 50 centímetros de largura. Então, eu vou precisar de um tecido com 20 centímetros por 53, deixando 1,5 centímetro para a barrinha. Dobrar ao meio, direito com direito, e para a barra em curva a gente vai precisar do molde. Esse molde você pode fazer. Inclusive, você pode pegar o seu pano de prato, medir, fazer na medida que dá certo. Esse daqui tem exatamente 50 centímetros. Para fazer um molde, você vai pegar uma faixinha de 9 centímetros, dobrar ao meio, dobrar novamente, né? E com alguma coisa curva, um pires, alguma coisa, você vai fazer a curva e recortar. Se você achar muito difícil fazer isso, eu tenho esse molde digitalizado, metade dele. Você pode imprimir ou então fazer o seu molde na hora de riscar 2 vezes, tá? Você vai dobrar a faixa ao meio, posicionar o molde. Eu gosto de deixar a base aqui do molde onde o tecido é aberto, tá? E riscar. Depois que você riscou direitinho, você vai para a máquina e costurar exatamente na linha. Algumas pessoas gostam de, quando chegam nessa quininha, parar, dar um pontinho e depois costurar novamente. Eu não faço assim. Eu respeito o pontinho, volto e costuro novamente. Eu vou passar essa costura e volto para mostrar e dar os detalhes como eu faço daí para finalizar essa curva. Olha, costurei exatamente na linha. E aquilo que eu já disse aqui, para curvas, pontinho da máquina pequeno, ajuda bastante essa curva a ficar mais bonitinha. Na hora de cortar, se você cortar com uma margem maior aqui, nas suas costuras, você vai ter que dar piques em todas as curvas. Se você cortar e tiver assim firmeza para cortar com 2 milímetros, bem certinho, sem pegar a costura, aí eu não dou piques, eu não precisa dar piques. Agora a gente vai desvirar essa faixa e aqui nós vamos precisar, não tem como, né, de usar o hashi para acertar todas essas curvinhas, porque precisa de alguma coisa pontiaguda, ou um hashi, ou a ponta de alguma agulha de tricô. Só não aconselho aqui tesoura, nem lápis, porque a ponta do lápis costuma furar o tecido se a gente, né, ou o cabo de um pincel, enfim, qualquer coisa que você tem aí. Então, com isso, você vai ajeitando, olha, e à medida que você vai ajeitando as curvas, você já vem com o ferro e já vai passando cada cantinho desse aqui de curva. Eu vou fazer isso e mostro. Prontinho, olha, depois que a gente passa, as curvas ficam bem assentadinhas. Se você deixou costura maior aqui e não deu pique, não vai ficar assim, vai ficar enrugado. Por isso que tem que cortar bem rente ou dar piques, bastante piques, para ele assentar bem. Aí você já tem a sua barrinha em curva. Eu vou precisar de um tecidinho aqui para acabamento. Aí vai depender muito do modelo do pano de prato que você tá fazendo. Às vezes você tá fazendo uma barra em patchwork. Aí você vai ter a sua barra pronta. Esse, por acaso, é um outro modelinho, que vocês vão ver que eu vou aplicar uns corações nele. Então, eu vou usar só uma faixinha aqui de acabamento. Eu cortei nesse modelo, eu cortei essa faixinha de 5 centímetros, peguei 2 cianinhas do mesmo tamanho, por 53 centímetros, e já costurei aqui na borda com um pé de máquina normal, de 0,75, tá? Só pra já ficar mais fácil pra eu dar meu acabamento aqui. Agora, com o pano no avesso, né? A bainha tá
pro lado aqui, pro seu lado, com o pano no avesso, você vai posicionar a barra. Eu deixo sempre essa borda mais rústica do acabamento do pano de prato, tá? Você posiciona a borda e vem com a sua barrinha. No caso, essa aqui minha tem umas florezinhas assim, então ela tem sentido, né? Então, eu tenho que tomar cuidado com isso, porque do lado direito eu preciso que ela fique certinha, não vai ficar de ponta cabeça. Então, eu coloco o lado certo aqui, direito com a minha barra, alfineto esse daqui e vou pra máquina e já vou fazer uma costura em cima da costura que eu já fiz aqui prendendo a cianinha, tá? Faço essa costurinha e volto pra gente fazer o acabamento. Olha, já passei a costura, agora só virei, né? Quando eu viro pro lado direito, já fica certinho a barrinha e já fica certinho o avesso embutido. E aqui agora eu só vou fazer a dobrinha nas laterais, alfinetar, pra na máquina fazer uma costurinha de acabamento aqui. Olha, só com essa barrinha, você já tem um paninho bonitinho, né? Ou poderia ser outra coisa aqui, um patchwork, qualquer coisa, seminole e tal. Mas aqui ainda eu quero colocar uns coraçõezinhos, aplicar uns coraçõezinhos pra finalizar o pano de prato. Então, agora é só fazer o acabamento aqui nessa barrinha, nas laterais e aqui nessa borda superior. E pronto, tá prontinho a barra em curvas. Eu vou finalizar, vou aplicar os corações, enfim, vou fazer a outra borda do pano de prato, que eu gosto de pôr uma barrinha também de tecido. E aí, volto já com o paninho pronto, tá? Prontinho. Paninho já terminado, olha. Ficou uma barrinha estreita, porque eu preferi ter aplicação, eu sempre faço isso. Se é uma barra mais trabalhada, eu não coloco aplicação. Se eu faço babadinho aqui, eu simplifico a barra aqui, pra gente equilibrar o que a gente gasta no pano de prato, né? Pra ficar mais controlado, porque se você põe todas as técnicas num pano só, esse pano vai ficar muito caro. Agora, eu só vou fazer o caseadinho aqui e a gente já tem um paninho pronto. E essa barra você pode aplicar em que você quiser. Toalha de mesa, paninhos, caminho de mesa pode finalizar, já finalizei caminho com essa barra. O único cuidado que você vai ter que ter é ao costurar as curvas, para que elas fiquem bonitinhas, e fazer a sua medida. Se por acaso você trabalha com pano de prato de 50 centímetros e não souber fazer o molde, deixa nos comentários que eu mando no direct o molde para você. No Facebook tem uma pasta, moldes para vídeos de passo a passo do IGTV, tá? Então, as pessoas que assistem no Facebook, por favor, procurem nesse álbum lá, que todos os vídeos que eu já publiquei, todos os moldes estão nessa pasta no Facebook, ok? Aí, durante a semana, eu vou pôr 2 opções lá nos stories, no Instagram, para ver do nosso passo a passo, o que vocês vão preferir, o próximo passo a passo. Ótimo domingo para vocês, boas costurinhas e até o próximo.